Esta palavra de cientista pertence a Pedro Mota Machado, que é astrónomo do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Lisboa, a quem posso tratar também nesta conversa por Senhor Comissário. Pedro, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Já falaremos deste novo cargo recente, porque há um programa que vai ser muito intenso, muito apelativo, nesta contagem decrescente até ao dia do eclipse, a 12 de agosto deste ano de 2026. Propunha-lhe que começássemos por olhar um bocadinho esta história dos eclipses e na sua relação com a ciência, desde aquela parte lá muito mais para trás no tempo em que os eclipses eram vistos como coisas terríveis, zangas dos deuses e por aí fora, mas há uma altura em que a ciência começa a olhar para os eclipses. E a minha questão inicial, Pedro, é, ao fim deste tempo todo, com tantos telescópios, tantos instrumentos que temos fora da órbita do nosso planeta, tantas coisas também, tantos instrumentos apontados para o Sol, do ponto de vista dos investigadores, dos cientistas, um eclipse ainda é um momento muito importante para a ciência ou fica mais no campo do espetáculo, se me permite esta pequena provocação? Ainda é importante em termos de investigação. Claro que a parte, eu não vou mentir, Sim. A parte do espetáculo, eu continuo a ser uma criança fascinada a olhar para este tipo de fenómenos, portanto, já estou em pulgas para chegarmos ao dia 12 de agosto. E não é o seu primeiro eclipse, suspeito, pois não? Já teve a oportunidade de ver eclipse total noutros países, noutras viagens ligadas à ciência? Sim, nos Estados Unidos, há uns anos atrás tive essa sorte, mas em Portugal já vi e já assisti, até já tirei dados e já fiz medições utilizando eclipses parciais do Sol. Mas um eclipse total do Sol em Portugal, bem, o último foi há mais de 100 anos, em 1912, se não estou em erro, e o próximo é daqui a cerca de 100 anos também, portanto vamos lá aproveitar. Exatamente. Isto é um momento único para nós todos, hein? E gratuito, e muito democrático também. É verdade. Para a ciência ainda é um momento cientificamente importante. É. Ao longo dos últimos séculos já houve contribuições para a ciência muito relevantes, como bem disse. Mas o que é que ainda podemos extrair de uma observação do eclipse solar? Eu começo talvez pela mais simples de entender, que tem a ver com este é um momento único para se estudar a corona solar. Portanto, a corona solar é uma componente do Sol que está a milhões de graus que nós ainda não sabemos porquê hoje, ou seja, as partículas que fazem parte deste envoltório do Sol estão a uma temperatura tão alta que nós ainda não conseguimos explicar. E, portanto, quando o Sol está tapado pela Lua do ponto de vista de um observador numa certa parte da Terra, que nós vamos chamar o cone de sombra, onde está a sombra total que a Lua ao tapar o Sol faz, vista do espaço, por exemplo, o que nós vemos é uma espécie de um círculo escuro sobre a Terra, por exemplo, é como é visto da órbita da Estação Internacional quando ocorre um eclipse total do Sol. Mas, portanto, essa parte do estudo da corona solar ou da coronosfera tem muito a ver com nós entendermos melhor a atividade solar e a emissão do vento solar, que são partículas que são emitidas pelo Sol a alta velocidade e que atingem a Terra, e ao atingirem a Terra podem produzir alguns fenómenos muito intensos de auroras boreais, na interação, por exemplo, com a atmosfera da Terra, mas também podem provocar danos, podem provocar perturbações da distribuição e da produção de eletricidade nas centrais elétricas e também interferir com os satélites de comunicações. Pronto, este é um dos lados. Sim. Portanto, estudar o que nós chamamos de space weather, o clima espacial. Sim, sim. Eu não Aliás, acho dizer que recentemente houve por aí uma tempestade solar que nos atingiu, apareceram por aí uns auroras boreais, foi um dos momentos em que o Sol nos enviou assim um bocado da sua atmosfera e causou aí algumas coisas interessantes. Que mostra que não somos só nós, Exatamente. O Sol também está
entusiasmadíssimo com produzir com a ajuda da Lua, obviamente, com produzir este eclipse total, porque na verdade o Sol, e agora falando mais a sério, o Sol tem períodos de atividade, o período solar de atividade é à volta de 11 anos aproximadamente, e esteve a dormir pacatamente durante alguns anos, mas agora acordou, mas com uma verve incrível, está com uma atividade brutal, de tal forma que a quantidade de tempestades solares que são vistas como manchas solares no Sol, são tempestades magnéticas, tem produzido, além dessas tempestades solares, também tem emitido massa coronal, portanto, injeções de massa solar, nós denominamos também flares, e esta quantidade de partículas a alta velocidade, como se fossem microbalas do vento solar, é atirado em todas as direções e, ao ser atirado na nossa direção da Terra, quando esse incremento de atividade vai interagir com as camadas altas da atmosfera e, ao perturbar as moléculas da nossa atmosfera, elas ao se desexcitarem emitem luz e provocam este outro fenómeno espetacular que é a iluminação da atmosfera devido a esta interação com as partículas que vêm do Sol e que se chamam as auroras boreais no norte, mas também há no sul. Sim, também há no sul. São auroras austrais. Pedro, mas mantenho aqui uma dúvida e uma questão. Esta observação que é possível fazer desta coroa solar durante o eclipse, naquela fase total, é uma observação que tem características próprias que pode ser feita só durante um eclipse. Não há, no que temos em órbita de telescópios virados para o Sol, o que eles fazem ao simular o eclipse, de algum modo nas suas observações, é diferente. Aqui no eclipse podemos ir um bocadinho mais longe nessas observações? Sim, é uma boa questão. Na verdade, nós já conseguimos simular eclipses do Sol de duas formas distintas. Uma é muito simples, que chama-se a técnica da coronografia, que basicamente é tão simples como colocar um cone, que nós chamamos o cone ocultor, no telescópio, de forma a tapar o Sol, portanto, de forma a que a imagem não fique saturada pela luz do Sol. E assim conseguimos ver a coroa e analisar a coroa solar. Existe outra forma, com uma das missões espaciais da Agência Espacial Europeia, chamada PROBA, que é composta de dois elementos. Um está mais perto da Terra e o outro está mais longe. O que está mais longe serve, ao fim e ao cabo, de ocultor. Está a uma distância certa, e claro que pode ser afinada, de modo a que a imagem olhando para o Sol do módulo que está mais perto da Terra tem o Sol tapado, portanto é um fazedor de eclipses. Isto há coisas incríveis, mas, ainda respondendo diretamente à sua questão, mas o eclipse natural é mais abrangente, portanto nós conseguimos, na verdade, durante um eclipse, apesar de serem rápidos os eclipses do Sol, nós conseguimos ter um estudo mais aprofundado da corona solar. Mas se posso adiantar mais uma pequena questão, sim. Que tem a ver com, a nível científico, porque é que hoje ainda é importante olhar para o Sol. Há uma questão que está um pouco ainda na fronteira da ciência, ainda está um pouco no limiar, que é da nossa compreensão, que é o facto de existem algumas perturbações gravitacionais durante um eclipse. São coisas que nós não sentimos, são coisas de um detalhe, de um pormenor, de uma precisão muito, muito grande, e durante um eclipse nós podemos estudar e tentar perceber melhor, mas é uma pergunta em aberto ainda, isso que eu estou a referir, sim. Esta perturbação Porque é que existem essas perturbações, sim. Terá alguma coisa a ver com o posicionamento? Em aberto. Sim. Terá as pistas ou as possíveis respostas têm alguma coisa a ver exatamente pelo posicionamento, este alinhamento Terra, Lua,
Sol? Será por aí o caminho à procura de respostas? Isto é o que nós chamamos muitas vezes um educated guess, portanto, como é que vamos traduzir isto para português? É uma hipótese educada. Sim, sim. Deve ser, sim, e provavelmente tem a ver com uma perturbação a nível da relatividade geral, portanto, é uma questão relativista quase certeza devido a uma perturbação gravitacional de raiz e na relação com a Terra, mas ainda não sabemos, estamos à procura. Portanto, imagino que neste eclipse equipas de astrónomos, de investigadores estarão com câmaras, telescópios apontados para o Sol para tirar o máximo de informação possível e outras equipas estarão a olhar para essa perturbação gravitacional? Eu presumo que sim. Na verdade, nós temos neste momento vários telescópios solares, como um, por exemplo, que eu estive a usar ainda até o ano passado, até 2025, o telescópio Dune, no Arizona, mas existem outros. E existem também missões espaciais, portanto, satélites que são satélites solares, como o Sol japonês, e existe também o Proba que eu referi, existem outros, além da sonda Parker, portanto, existem da NASA, portanto, existem várias missões espaciais a voar neste momento e que seguramente vão fazer um estudo e um acompanhamento do eclipse neste ano. Aliás, vem a 3 de seguida, inclusive, não é? Temos uma sorte inaudita, vamos treinar este ano, mas em 2027 também vamos ter um eclipse parcial e um eclipse anular em 2028. Mas, visíveis aqui do nosso do continente, visíveis do nosso país. Sim. Uhum. Deste Portugal, sim. O grande espetáculo é, contudo, este ano. Este ano. Que vai ser, que aliás, pelo que vi aí, das indicações, do conhecimento que se sabe, e o conhecimento já leva a que, de facto, não haja surpresas no percurso, nós vamos ter desde percentagens de 98, acho que no Algarve até lá acima, aos 100%, portanto, vamos ter um eclipse em grande estilo, digamos, no continente, tanto quanto percebi. Sim, portanto, vamos chegar aos 100%. Mesmo a norte de Bragança, perto de Rio do Honor, no Parque Natural, num fortinho, portanto, mesmo perto da fronteira com Espanha, aí é 100%, mas no Porto é à volta de 98% e em Lisboa é um bocadinho menos. No Algarve não é tão alto como disse, mas é quase, é 93, 94%, em Faro ou em Lagos é à volta disso, mas também nas regiões autónomas não é tão intenso, ou seja, a cobertura solar não será tão prominente, mas chega aos 70 e tal %. Estamos em agosto, se vi bem os números, por exemplo, no Porto, não sei exatamente em Bragança, mas estamos a apontar para um eclipse que vai ser no final da tarde, ou se vi bem, não é? É assim. Não temos o sol no pino de agosto, não é? E o que é que isto vai trazer de diferente? Então, a hora do eclipse é à volta das 7h30 da tarde, que nesta altura do ano, como temos luz solar e estamos na hora de verão, temos luz até depois das 9 da noite, portanto, isto significa que, apesar de não ser no zénito, não é ao meio-dia, mas mesmo assim ainda vai ter bastante impacto. Portanto, há várias questões que qualquer pessoa vai se sentir, principalmente se estiver perto da região do 100%, claro, 100% é que fica escuro. Vai cair a noite bem mais cedo. Durante à volta de 3 minutos aproximadamente. 3 minutos, sim. À volta. Na verdade, o que acontece é que nós sentimos um abaixamento da temperatura, claro que se fosse a meio do dia sentia-se mais. Claro. Mas mesmo às 7h30 da tarde vamos sentir um abaixamento da temperatura, um abaixamento da luminosidade e se estivermos perto dos 100%, eventualmente nós temos que os animais vão ter um comportamento diferente. Por exemplo, os passarinhos vão deixar de cantar, mas atenção, mas os passarinhos noturnos pode ser que vão acordar mais cedo. Exatamente, não sabem o que é que está a passar, ali há alguma coisa esquisita e vão eventualmente vão-nos brindar também com os cânticos das aves noturnas um pouco mais cedo. Essas são essencialmente, em termos de sensibilidade, o que nós vamos
sentir, nós todos, mas devo dizer que tem um impacto enorme. Um eclipse do Sol, e lembrem-se, nós temos uma oportunidade de assistir a este eclipse. Claro que são 3 minutos e nós sabemos se vamos ter a sorte do tempo estar limpo e pode não estar. É verdade, a probabilidade é alta, mas em agosto a probabilidade é alta de termos sorte. Eu adoro ter sorte, não sei porquê, mas eu eventualmente estarei lá lá no Horta estará no local. Mas no caso de haver muita nebulosidade, isso prejudica obviamente o espetáculo, não é? Mas prejudica também as análises científicas, as observações que estarão a ser feitas nessa altura, ou alguns desses instrumentos que estarão apontados para o Sol em eclipse ultrapassarão essa camada de nuvens? Se nós formos fazer observações científicas a partir de Portugal, que eu duvido muito, ou mesmo de Espanha, científicas, sim. Eu também duvido, porque o tipo de análise científica que ainda nos falta fazer, as duas questões, pelo menos as mais importantes que eu referi há pouco, em princípio vamos utilizar dados a partir das sondas espaciais, do Sol, da sonda Parker, portanto, dos que estão em órbita. E aí não há problemas com nuvens. Claro, não há problemas com nuvens. Mas essas sondas estarão colocadas também numa posição em que estarão a ver o eclipse? Vão ser colocadas numa posição que simula o que está a acontecer na Terra? Eu suponho que provavelmente sim, mas não tenho a certeza absoluta. Claro, não é o seu campo. Já agora, Pedro, nós temos falado várias vezes e temos falado até da sua investigação sobre as atmosferas de planetas remotos, de exoplanetas, falando muito daquele conceito do trânsito, que eu não quero dizer nenhuma asneira, mas se calhar é qualquer coisa muito semelhante a uma espécie de um eclipse. Qual é aqui a grande diferença? Podíamos quase estar a falar do trânsito da Lua em relação à nossa observação a partir da Terra? Sim, podemos falar do trânsito da Lua. Basicamente um trânsito é quando um corpo celeste tapa ou passa à frente de uma estrela. Quando passa por trás, chama-se uma ocultação. Claro que nós não queremos que a Lua passe por trás do Sol em relação à Terra. Claro que não. Senão temos uma catástrofe terrível, é um hecatombe e o apocalipse, não queremos nada disso. Sim. Portanto, vamos nos ficar pelo, como você disse bem, o trânsito da Lua que vai passar em frente ao Sol. Sim. Há uns anos atrás houve um trânsito de Mercúrio e também um trânsito de Vênus que passou em frente ao Sol, e nós fizemos estudos destas observações e mesmo o nosso grupo cá em Portugal, e temos publicações científicas com o tipo de estudo que nós fizemos utilizando esses dados. Portanto, realmente os trânsitos, como vê, são muito relevantes e importantes. Sim, mas são uma espécie de eclipse também, não é? De algum modo. Sim, com outras características, não é? Sim. É mais comum nós chamarmos ocultação, por exemplo, em relação aos exoplanetas, os planetas que orbitam outras estrelas, mas na verdade são muito semelhantes. Como eu costumo dizer, as leis da física são sempre iguais, quer dizer, há uma ressalva. Toda a gente sabe que a lei da gravidade é mais intensa à segunda-feira de manhã, que custa muito mais levantar da cama, mas estou a brincar. Isso já é um bocadinho mais esotérico, mas pronto. É mais esotérico. Muito bem. Pedro Machado, então, senhor comissário, na altura que estamos aqui a gravar, estamos a poucos dias de um primeiro grande momento, de muitos que vão acontecer até ao dia 12 de agosto, dia do eclipse, primeiro no Pavilhão do Conhecimento, com várias sessões de manhã, de tarde, astrónomos, amadores, curiosos por aí fora. A importância deste eclipse também está patente aqui. Há uma página oficial, eclipse2026.pt, que vai começar a ser muito preenchida. Qual é a ideia? Sei que o programa está a começar agora, ainda há muita coisa para trazer para o calendário, mas qual é a ideia geral para este programa? O que é que vocês, nesta comissão, querem que aconteça até agosto? Agosto não, acho que a ideia é fazer o ano todo, não é? Sim, é. Bom, como disse, nós temos um programa já muito cheio e acho que o objetivo principal é, por um lado,
desenvolver ao máximo a antecipação, que é o grande prazer de tudo na vida, é a antecipação, porque é realmente um momento único para nós todos. Portanto, Portugal está de parabéns, foi contemplado com este prémio cosmológico e astronómico de termos este eclipse solar este ano. Também passa por partilhar com os professores, com os estudantes, o que é que vai acontecer. Portanto, é também um bom veículo para passar informação astronómica, física, etc. E até histórica, o que é que aconteceu ao longo do tempo na questão dos eclipses e na interação com as diferentes culturas. Há outra questão também muito importante, que é preparar a observação com segurança. Claro. Toda a gente que me esteja a ouvir, por favor, cuidado, que os nossos olhinhos são um grande tesouro. Não se olha diretamente para o Sol. E isto é algo que, por favor, não usem CDs ou DVDs ou radiografias ou outras coisas para olhar para o Sol, porque não é olhar para o Sol durante mais do que alguns segundos cria danos irreparáveis. Portanto, não há óculos escuros, nada disto. Nós vamos desenvolver e vamos ter o apoio de especialistas em visão, que nos vão ajudar de uma forma muito acessível para toda a gente poder ter uma proteção para olhar para o Sol e ver o eclipse com segurança. E essa é outra das questões importantes muito importantes que nós vamos a calcular. Sim, mas sim. Fala-se muito, claro, nesses cuidados, olhar para o Sol, seja com eclipse ou sem eclipse, mas na altura do eclipse o perigo é maior do ponto de vista daquilo que recebemos do Sol, ou é maior porque a tendência é ver um Sol que na sua maioria está negro e, portanto, se calhar olhamos com menos cuidado, não há ali nenhuma intensificação do risco, digamos assim, em relação a um Sol não eclipsado, pois não? Há uma certa intensificação do risco pelo seguinte: se nós olharmos diretamente para o Sol não eclipsado, normal, o que vai acontecer é que nós vamos sentir quase imediatamente um grande incómodo de olhar para o Sol. Se nós estivermos a olhar para o Sol durante o eclipse, o que acontece é que, em termos de área, a quantidade de energia que chega ao nosso olho é menor e podemos não sentir esse incómodo esse incómodo estava a proteger-nos. Mas o que acontece é que pode haver partes do olho onde a quantidade de energia, vamos supor que o Sol não está totalmente eclipsado, e o que acontece é que a luz que vem desta componente do Sol que não está eclipsado vai eventualmente produzir um efeito devastador numa certa zona do nosso olho. E por isso é que existe este problema que eu diria mais de índole psicológica do que outra coisa, mas que depois a marca é indelével. Portanto, a marca que irá deixar no olho é perene e, por favor, tenham esse cuidado. Nós vamos tentar contribuir em dar toda a informação para ser... Ela vai circular muito por aí, exato. E nomeadamente no vosso mapa de atividades, a ideia é que quem quiser procure, por exemplo, onde se junta um grupo para observação, que tenha um investigador, tenha um astrónomo, que tenham os materiais adequados, e é por aí que devem fazer essa observação muito em completa segurança, diria eu, não é? Mesmo que as pessoas não tenham essa sorte de estar com um grupo em que haja um profissional, nós vamos ensinar, por exemplo, com os óculos de eclipse, que eventualmente as pessoas já viram, e que vai estar disponível. Vamos começar a preparar estas questões agora, atempadamente. Vai ser muito acessível e até as pessoas podem partilhar, olhar para o evento, e isso significa que é visto com segurança. Mas até lá, nós vamos ter várias atividades, como a astronomia na praia, ou nas escolas, o espaço também vai à escola, em que vamos partilhar com os alunos, com os professores, com as pessoas em geral, obviamente, para que seja uma memória fabulosa que fique em nós todos de termos tido essa sorte de vermos, de participarmos neste fenómeno astronómico incrível e raro
com um eclipse total do Sol. Muito bem, Pedro. Obrigado pela disponibilidade. Haveremos de conversar mais vezes. Até lá, fiquem com o endereço oficial da página onde vai todo ser concentrado do ponto de vista de informação e atividades, eclipse2026.pt. Ponham aí nos vossos favoritos, porque muitas coisas vão acontecer ao longo todo este ano, à volta deste momento de clímax, que é o dia 12 de agosto deste ano de 2026. Obrigado, Pedro. Continuação de bom trabalho. E vamos conversando. Obrigado. Obrigado.